Kécia, tudo bom? Como é que vocês estão? Módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos, aula de arte. Sempre, eu vou dizer isso para vocês, que tem que assistir os 3 módulos. Claro, módulo 1, 2 e 3, a gente já vem fazendo isso há um tempão, para ter essa continuidade do entendimento do assunto, tá? Estamos falando no bimestre, no quarto bimestre, sobre teatro. Acontece que a gente vem vinculando vários aspectos do teatro e a gente vai trazer hoje essa coisa da dança-teatro, essa expressão. Para chegar nesse entendimento, vamos lá no comecinho. A gente vai começar falando do balé. Pois é, o balé. Primeiro ponto para a gente puxar esse entendimento. Então, se liga, presta atenção, que a gente vai desenvolver esse assunto, essa conversa. Laisa está fazendo a interpretação em Libras para a gente, tá? Eu sou a professora Janaína Cabral e vamos direto para a aula. O balé clássico, ele surgiu nas cortes italianas no século XVI. Era apresentado em festas para entretenimento da nobreza, ou seja, surgiu para a elite, para os reis, rainhas, os nobres, os duques, as duquesas, marqueses e marquesas. Então, era uma coisa para a gente chique, fechado lá nas cortes dos palácios. Essas pessoas que se destacavam na arte de dançar, de se mexer, eram selecionadas e levados e desenvolviam todo um espetáculo e era para entreter as classes dos reis e rainhas da época. Agora, uma coisa muito interessante que a gente precisa entender é que antigamente, nesse início do surgimento do balé, eram só homens que dançavam, sabia disso? Criado por homens e praticado apenas por eles. As mulheres só aparecem na dança em 1681. Vê que interessante. E vejam só, né, como a transformação histórica e social deturpa, às vezes, as coisas, porque houve uma época em que não homem, né, era visto de forma preconceituosa quando dançava. Vejam que absurdo. No entanto, a origem desse balé clássico é masculina, porque as mulheres não tinham esse espaço. A gente viu numa das aulas do teatro que só as mulheres representavam. E também na dança, essa dança do apresentar era só de homem. Bem depois é que elas integram, começam a fazer parte do balé, desse dançar, desse balé clássico. A um ponto de que, nessa transformação histórica e social, fica maciçamente feminino, né? A bailarina como a figura emblemática do balé clássico. Legal a gente parar para perceber essas nuances históricas, gente. Faz toda a diferença no entendimento dos assuntos, de qualquer assunto. Eu trouxe a imagem, a ilustração desse bailarino, né? De alguns desses bailarinos, essa coisa, a musculatura, o mexer, o desenvolver-se, o balé, o vestir-se para o balé. A gente imagina um espetáculo só com esses homens dançando. Eu trouxe uma ilustração que dá para a gente ter essa ideia. Essa ilustração é de 1582, gente. Vê que interessante. É a representação de um balé perante o rei Henrique III e a sua corte. Vê que interessante. Olha, claro, em preto e branco, por ser uma ilustração bem antiga. Preste atenção no vestuário, preste atenção nas roupas dessas pessoas. Observem que as pessoas ilustradas que estão em cena, ali no caso, o destaque de uma pessoa em cena é um homem. Notaram? Olha o posicionamento ao assistir o balé. Estão vendo na organização da gravura? Essa gravura está lá no museu em Paris, tá certo? E a plateia, olha os camarins,
o espaço como um teatro ou a própria corte do rei Henrique III, e os elementos dessa dança, desse balé. Gente, essa ilustração é de 1582, então a gente tem essa dimensão da diferença, da transformação, de modo geral, que a história, né, tem sobre as situações, os elementos todos que nos cercam, tá? Vamos continuar entendendo. Esse termo balé vem do italiano balletto, que significa dancinha, bailinho, que por sua vez deu a origem à palavra francesa ballet, que se escreve de uma outra forma, que é a mesma coisa que dançar, saltar sobre, mover-se, bailar. Então, vai ganhar esse sinônimo, a origem, esses sinônimos e a origem da palavra está justamente ligado aos países onde ele se desenvolveu, onde apareceu e as expressões foram ganhando formas e nuances. Tem muita força da França, até nos termos técnicos do balé, né? Muitas expressões, muitos movimentos do balé que foram criados por franceses lá atrás. Olha essa pintura, tá? Essa é a pintura de bailarinas, já de 1872, alguns séculos depois. Aí a gente já vê as bailarinas, né, sendo desenvolvendo, né, ensaiando ali, né, por professores. Notem os professores. E as bailarinas se desenvolvendo no espetáculo. Olha a diferença da roupa, do tamanho da saia. Vê que interessante essa leitura. O primeiro espetáculo de balé da história aconteceu em 1581. Ele durava mais de 5 horas, gente. E nesse momento, o espetáculo já havia elementos teatrais. Fala, dança, presença de uma orquestra, tudo isso já estava lá. O que é que eu vou pedir na atividade para vocês? Adivinha? Claro que sim, Eja. Claro, a gente sabe que para fazer né, essa expressão do balé clássico, são anos. Quando eu digo anos, anos mesmo, de ensaio, horas a fio ensaiando. Mas a gente está aí na Eja, veio estudar, veio aprender arte, e que tal a gente vivenciar isso? Afasta as cadeiras, vamos dançar? Essa é a proposta que eu faço para vocês. Dançar, se alongar. A gente sabe alguns movimentos, né? Por ter visto, mesmo que a gente nem saiba o nome técnico desses movimentos. Mas e se a gente se alongar, se a gente, né, se movimentar como se fosse um balé? Vamos fazer isso? Um beijo e até a próxima aula.